Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o problema da China com as fábricas de carro elétrico que tem lá, né? A China saltou na dianteira da produção de carros elétricos, o governo chinês decidiu que era muito importante fabricar carros elétricos e aí deu uma série de incentivos para as empresas de carros elétricos e agora tem 129 marcas de carros elétricos na China. Qual que é o problema? O problema é que não tem cliente para isso tudo, né? É o problema clássico do planejamento central. Por mais que seja bem intencionado, e assim, faz sentido um país querer se destacar na área de fabricação de carros elétricos, a gente sabe, eu acho que o carro elétrico é o futuro, tá, gente? Eu digo para vocês, não é por negócio de ecologia, de ser, porque não polui o ambiente, não é nada disso, é porque é gostoso guiar carro elétrico, né? É mais próximo da experiência que as pessoas têm já com o celular desde pequena guiar um carro elétrico. O carro elétrico é basicamente um celular grandão com rodas. Então, o carro elétrico é o futuro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, é lógico que é muito interessante para a China forçar a indústria a fazer isso. Só que o problema é aquilo que eu falo, o planejamento central sempre dá errado, porque quando você tenta forçar esse tipo de coisa, você acaba gerando ineficiências econômicas, né? E essas ineficiências econômicas acabam gerando problemas de longo prazo, se acumulando e piorando a situação. Então o que aconteceu lá na China? Como eu falei, o governo chinês forçou muito a criação de carros elétricos e agora não tem mercado para isso. Não tem para onde ir os carros elétricos da China. E a expectativa deles é que vai ter muita empresa quebrando. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Maltos do Capistão, Carmen Lúcia só para Tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O problema do cálculo econômico, que foi descrito por Ludwig von Mises lá em 1921, é exatamente esse, né? Lembra, em 1921, a União Soviética tinha mal começado a existir, né? A Revolução Comunista lá foi em outubro de 1917. E em 1921, a União Soviética estava no iniciozinho ainda. Então muita gente ainda achava que a União Soviética estava funcionando, que ia ser uma experiência bacana, não, porque o Marx escreveu um livro lá, né, o Capital, não sei o que lá, e que vai, né, o planejamento central consegue resolver o problema da sociedade, né, e não precisa mais de dinheiro, não precisa mais de sistema de preços e coisa e tal. E, bom, hoje em dia a gente sabe como é que terminou a experiência da União Soviética, mas naquele momento não se sabia ainda. E mesmo nessa situação, Ludwig von Mises foi lá e falou, olha, vai quebrar. E vai quebrar por causa disso, por causa de ineficiência econômica. E é exatamente o que a gente viu acontecer com a União Soviética. Num primeiro momento, ela continuou evoluindo com base na expectativa do mercado real, então assim, ela copiava os preços do mercado que vinha antes, então você sabe o valor relativo das coisas, né? Veja, o mercado é, na verdade, um mecanismo de alocação de recursos escassos, onde você coloca melhor os seus recursos escassos para atender a quem mais precisa na sociedade. Já é isso que o mercado faz, né? É o melhor mecanismo que existe para isso. É um mecanismo perfeito, quer dizer que todo mundo que precisa vai ter de alguma coisa e ninguém vai ter mais do que precisa de alguma coisa? Não, é lógico que não. Sempre vai ter imperfeição. Mas é o melhor mecanismo que existe, é o livre mercado. Quando você tenta colocar o governo para dizer, não, você tem demais disso daqui, eu vou tirar de você e vou dar para esse outro aqui, você automaticamente começa a piorar a alocação de recursos. Você tem menos eficiência econômica, menos eficiência na alocação de recursos, né? Os matemáticos comunistas vieram com a tal de programação linear, né, que é um negócio que você bota várias equações para calcular quanto que você tem que produzir de cada produto para agradar a sociedade, coisa e tal. Só que o problema dessa história é que essas pessoas, por mais bem intencionadas que elas estejam, por mais que elas tenham lá suas contas e equações, elas não têm como capturar o interesse das pessoas, né? E o interesse das pessoas muda o tempo todo. Novos produtos são necessários, então sempre dá errado o cálculo econômico, sempre dá errado essa tentativa de governo de fazer as coisas. O que aconteceu na China aqui? Ó? A China tem carros demais. Anos de subsídios e políticas governamentais visaram tornar a China uma potência automotiva global líder em veículos elétricos. As montadoras nacionais abraçaram esses objetivos e muito mais, e esse é o problema. A China tem mais marcas produzindo carros do que o maior mercado automotivo do mundo consegue absorver, porque a indústria está se esforçando para atingir metas de produção influenciadas por políticas governamentais. Vocês já viram, eu já mostrei aqui em outros vídeos, né, grandes
depósitos de carro 0 km, carro 0 km emplacado, prontinho para ser usado, abandonado num canto para apodrecer. Por quê? Porque a empresa queria fabricar determinado número de carro para ganhar incentivo do governo, produziu esses carros todos, só que não tem para quem vender, ninguém quer comprar, não tem cliente para esses carros, né? Bom, isso já era um problema há algum tempo atrás, está virando um problema cada vez maior. Por quê? Porque como você tem muitas marcas, as marcas começam a botar o preço lá embaixo. E quando você joga o preço lá embaixo, você começa a ter prejuízo, você começa a não compensar o valor investido na empresa, você começa a ter problema de empresas quebrando, né? Então, essa é a situação que está acontecendo por lá. A matéria é essa daqui, ó, da Reuters, que fala em detalhe. Ela foi copiada pelo Dinheiro e por outras empresas brasileiras e coisa e tal, mas o fato é isso daí. Ela tem feito tem excesso de carro que não é absorvido pelo mercado chinês. Aí estão tentando jogar aqui no Brasil, né? A China está inundando o Brasil com carros elétricos baratos. Isso é ótimo para o Brasil, não tem nada de errado em comprar carro barato, é ótimo para o Brasil. Agora, para a própria China é uma complicação isso daí. A previsão deles é que muitas dessas empresas vão simplesmente falir, né? Vão simplesmente quebrar, talvez todas elas. E esse é o problema, porque eu falo para vocês, as pessoas têm essa ideia de que não, vão quebrar a maior parte, mas vai ficar ali umas 2 ou 3 e coisa e tal, que vai se consolidar naquelas marcas principais. De certa forma, foi o que aconteceu na indústria automobilística normal. Para quem não lembra, quando começaram a ser fabricados os carros lá nos anos 1900 e coisa e tal, tinha um monte de marca, milhares de marcas. Em determinado momento, começaram muitas delas a quebrar, a falir, outras foram compradas, né, pela outra, né, então acabou se consolidando em algumas poucas marcas principais e algumas marcas de nicho, né? Você tem o Bentley, o Rolls-Royce, que são marcas de alto luxo, a Ferrari, né, que são empresas relativamente pequenas, mas focadas num nicho muito específico. E empresas de carro, de forma geral, você tem uma meia dúzia só aí no mundo todo que se consolidou em cima dessas empresas, né? Então, a expectativa deles é, não, a China está fazendo tudo certo, é isso mesmo, vai fazer isso daí e vai se consolidar e coisa e tal, e vão ter esses conjuntos de empresas aí. Só que esse é o problema que esse pessoal não percebe. A indústria automobilística, quando surgiu, ela surgiu de forma espontânea. O governo até deu alguma ajuda, teve algum incentivo, até teve, mas não foi uma coisa como aconteceu na China, do governo direcionar, estabelecer cota de produção de carro elétrico, o governo tomar a frente disso daí. Essa ilusão de que o governo planejar a economia é uma coisa positiva, que isso que desenvolve um país, é um erro enorme, é um erro monstruoso, que não chega a lugar nenhum. Já foi tentado inúmeras vezes e sempre falhou. Por que a indústria automobilística original realmente era muito grande, se consolidou em algumas poucas marcas e continuou como líder e coisa e tal? Porque justamente foi feita por pessoas que estavam buscando empreendimento, buscavam atender desejos da população, aquilo que o povo quer, o que a sociedade quer. O que a China tem ao invés disso? Ela tem um monte de empresas que são forçadas a produzir carros mesmo que tenham prejuízo. Isso não é uma coisa tão simples assim de consolidar, de reduzir, de resolver no final das contas. O que vai haver na China é uma quebra generalizada de um monte de marcas. Mesmo as maiores vão acabar tendo problemas significativos, né? Além disso, tenha em mente que essa fome toda do mercado chinês para produzir carro, isso gastou dinheiro, né? Ou seja, houve investimento de recursos escassos. Quando você vê pátios e mais pátios de carros prontinhos sendo jogados fora, imagina o desperdício, imagina a ineficiência econômica disso aí. Olha a má alocação de recursos no final das contas, né? Equivalente às cidades chinesas vazias, que tem lá tantas cidades fantasmas na China, que aconteceu basicamente a mesma coisa. A China incentivou muito o setor imobiliário a construir, porque queria atender a população toda da China e coisa e tal, e as empresas do setor imobiliário todas cresceram muito, viraram investimento de chineses e coisa e tal, e o que aconteceu com elas? Começaram a quebrar tudo, mesmo as maiores quebraram. Por quê? Porque não é uma questão meramente de um mercado se reajustando, é um mercado artificial, direcionado pelo governo, cheio de ineficiências absurdas que não fazem sentido e que vão acabar quebrando as empresas. Então, eu sinceramente, a ideia que o pessoal tem, e muita gente aqui no Brasil acha que é isso, não porque a China está fazendo certo, o governo tem que incentivar as indústrias a fazer esse tipo de coisa, que aí depois, mesmo que das 129 marcas vão todas à falência, mas fica 3 ou 4, já tá bom, a China é a líder no mercado mundial de carro elétrico e coisa e tal.
E eu não sei se é não, tá? Eu não sei se vai conseguir fazer esse tipo de coisa não, porque dependendo do grau de ineficiência econômica, dependendo do grau de desperdício de recurso, dependendo do grau de dificuldade dessas empresas, elas podem não sobreviver nem as maiores, né? A BYD é uma das que levantou o problema, falou que por quê? Porque a BYD é uma das maiores lá na China. E ela quer justamente que o governo acabe com algumas empresas menores para que ela não tenha problema. Repara como é que tudo passa a ser direcionado ao governo, porque é o governo que está controlando o mercado. Não é a vontade das pessoas, não é o investidor, não é o empresário, não é a vontade da população que está fazendo a coisa acontecer, é o governo que está direcionando. E eu não sei se o governo chinês vai fazer o que a BYD quer ou se vai deixar o mercado resolver sozinho. O que eu digo para vocês é, independente de qual for a decisão, vai dar merda. Inevitavelmente vai dar merda, porque não tem jeito. O mercado controlado pelo governo sempre dá errado, mais dia menos dia. Essa expectativa de que a China vai conseguir dominar o mercado e vai superar os Estados Unidos e a Europa e coisa e tal, é altamente questionável no final das contas, tá? A verdadeira força comercial vem de baixo para cima. É um empresário que coloca um bom produto, que aquele produto tem sucesso e com a venda daquele produto ele reinveste e faz. É o caso da Tesla lá nos Estados Unidos. A Tesla é exatamente um caso desse de empresa de carro elétrico que surgiu com as forças do mercado. Surgiu para fornecer um produto que as pessoas querem comprar. É totalmente diferente do que acontece com essas empresas chinesas, que é uma decisão de governo de fazer as coisas. Eu, sinceramente, tenho muito medo. Não estou dizendo que você não deva comprar um carro chinês, até porque carro é alguma coisa que tem uma vida útil de alguns anos, então mesmo que essas empresas todas vão à falência daqui a 10 anos, 20 anos, o seu carro, o chinês já vai estar mesmo no fim da vida útil dele, né, a vida que segue, né? E se tiver um bom preço, por que não comprar, né? Mas eu sinceramente acho que em termos de decisão econômica global da China, essa ideia da China de cortar caminho na economia, não, eu vou incentivar aqui o carro que eu quero estar lá na frente, que eu quero chegar nisso daí, e isso não vai dar certo, isso vai dar mais problema no final das contas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.